dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online, na qual nossa classe de adultos e qualquer um que esteja interessado terá a oportunidade de estudar a Bíblia aqui conosco durante esses minutos. No domingo passado, nós iniciamos mais um estudo e esse estudo é baseado no livro de Eclesiastes, que para muitos é considerado o livro mais mal-humorado da Bíblia. E Eclesiastes traz uma grande reflexão sobre a vida, sobre a importância da vida e o que fazemos da nossa vida. E a lição de hoje ela traz uma situação bem peculiar, que é vencendo o tédio. Veio para mim logo a lembrança dessa... Alguns já tiveram oportunidade, principalmente os papais e mamães já devem ter assistido A Vida Secreta dos Bichos. E tem uma gatinha lá de nome Chloe, que ela é bem entediada, gordinha, como já tem a carinha dela, e super entediada. E nós pensamos um pouquinho, o que será que Eclesiastes vem a nos ensinar a respeito disso? Como nós podemos vencer o tédio que nos cerca? Primeiro, antes de entrar propriamente dito, eu sempre gosto de trazer os conceitos para que estejamos bem harmonizados com relação a isso. Entediado, que sente ou apresenta tédio, aborrecimento. Enfadado, aborrecido, enfastiado, já estava entediado com aquele discurso mentiroso, que está repleto de aborrecimento, cheio de desânimo, desanimado, aborrecido, aspecto entediado. Então, via de regra, como a gente viu nesse significado, a palavra tédio tem tudo a ver com aborrecimento, cheio de desânimo, falta de animação. Então, estamos nesse conceito de entediado. E logo no início de Eclesiastes, nós nos confrontamos com um sábio refletindo a respeito de diversas coisas que podem aparentemente trazer a ideia de tédio. Então, pela tradição judaica, o escritor que se identifica com o escritor do livro de Eclesiastes é Salomão. E é interessante quando a gente traz à memória o rei Salomão, e é difícil imaginar que o rei Salomão seja uma pessoa que em determinado momento da sua vida se viu entediado. Mas exatamente, especialmente quando nós começamos a ler o livro, nós vemos uma pessoa que, de certa forma, ela está se confrontando com o tédio. Que seria aquela pessoa que experimentou de tudo e não há mais nada de novo para ser experimentado. Vive um fastio de mente e das sensações, experimenta sempre o mesmo e chega sempre ao mesmo lugar. Acha que tudo poderia acontecer, já aconteceu e não há mais novidades. A indústria de Hollywood ela traz alguns filmes que lembram um pouco essa ideia tediosa. Um deles que me vem à memória é um filme de 1992 com Bill Murray e Andie MacDowell, que é uma comédia que é muito engraçada, que é chamado de Feitiço do Tempo. O personagem de Bill Murray é um repórter do tempo, em que ele vai para uma cidadezinha do interior onde há um festival anual de uma marmota que é como se fosse um roedorzinho, um esquilão bem grande. E esse animal ele tinha tradição naquela cidade que se ele visse a própria sombra, eles teriam mais algumas semanas de inverno. O inverno seria mais alongado, teriam mais neve. E se não visse a própria sombra, o inverno seria mais curto. Então, em breve, já começaria a ter o degelo, não faria mais tanto frio e tudo mais. Esse repórter do tempo ele vai para esse festival e completamente acontece algo. Ele é uma pessoa chata no filme. E acontece algo muito peculiar com ele.
ele sempre acorda no mesmo dia. Ele passa por algum feitiço do tempo e todo dia é 2 de fevereiro, que é esse dia da marmota. Então ele acorda e vive sempre o mesmo dia, todos os dias. Então as coisas se repetem, as pessoas que chegam junto dele, elas sempre falam as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. Então no início ele que achava que era legal talvez estar vivendo, porque você poderia aprender, poderia conquistar aquela garota e tudo mais, poderia fazer aquilo que você quisesse. Então ele poderia fazer de tudo, ele poderia assaltar uma loja, pegar tudo, mas no dia seguinte seria o mesmo dia. Ele, se ele tivesse sido preso, já estaria solto da prisão. Ou seja, ele tinha a oportunidade de fazer tudo de forma ilimitada, porque sempre acordaria no mesmo dia, todos os dias. Mas há um momento que ele começa a experimentar o tédio de estar vivendo, de tentar de tudo e nada de novo acontecer. Claro, esse filme é conhecido, não vou dizer o final. E também outro filme de Hollywood que eu me lembrei, que é com Drew Barrymore, que é Como se fosse a primeira vez que ela tem uma perda de memória e ela se esquece todos os dias quem ela é e tudo mais. Ela se esquece o que ela viveu, a memória curta dela deixa de existir. Então a vida dela, ela conhece as mesmas pessoas, tudo para ela é como se fosse a primeira vez. Ela não se lembra de mais nada depois do acidente. Então, todos os dias ela vai viver aquele mesmo dia na mente dela, o dia do acidente que ela teve. Então, esse tédio não é aquela questão de não haver mudanças na sua vida, mas você tem a sensação de que tudo já aconteceu, que nada de novo vai acontecer e que você está preso nesse mesmo lugar, nesse mesmo marasmo. E aí, nós nos confrontamos com Eclesiastes, lembrando que a referência de Eclesiastes é o rei Salomão. Veja aí o que vai dizer. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando. O vento e volta fazendo os seus circuitos. Então nós temos a ideia de repetição. Tudo aquilo vai se repetindo. O vento vai para o sul, faz o seu giro, vai para o norte. A terra vai, faz o seu giro, ela volta. Então nós temos a vida, de certa forma, tem ciclos de repetição. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Se bem que aqui no Nordeste a gente não chega a ter essas 4 estações. O pessoal brinca que aqui tem calor, verão, calor, abafado e outra coisa aí, que é tudo esquentado. Então nós não temos essa variação de estações. Mas o ano ela tem uma continuidade. Semana começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volta para o domingo, segunda, terça, quarta. Os dias eles se repetem, eles têm toda uma continuidade. Uma geração vai, outra vem. Então nós aqui, eu estou na minha faixa dos 40 anos, tenho a minha geração, que é considerada a geração X, e já tem outras letrinhas que se vêm após a minha, a geração Y, a geração Z, a geração disso. Então as gerações elas estão passando e a Terra, a única coisa que é estável é a Terra continua a mesma. Então as pessoas estão mudando, uma geração vai, outra geração vem, mas as coisas continuam a mesma coisa. Cada geração que vem, ela sempre traz consigo a ideia que vai fazer tudo diferente da geração anterior, mas acaba, de certa forma, repetindo as mesmas coisas, ou seja, traz a ideia de repetição. Ou seja, isso combinando com vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é muita vaidade, ou seja, tudo é transitório.
e tudo se repete nessa transição. Desde o vento que vai e volta, nasce o sol, se põe e volta ao lugar para nascer de novo. Então, nós temos aquela ideia que a vida são repetições. As coisas e as circunstâncias, elas vão se repetindo na nossa vida. Então, você sempre está iniciando uma nova semana com as mesmas repetições. Você acorda, dia de segunda, levar o menino à escola, ou ir para o trabalho, ou fazer as suas coisas, vai dormir, acorda de novo naquela mesma rotina de sempre. Mas nós vamos ver que vamos ter a oportunidade de refletir que se as coisas se repetem, nós temos sempre a oportunidade de se renovar as nossas oportunidades. Continuando, nada parece mudar, o que até pode parecer contraditório, não é? Que as coisas se repetem e elas também não mudam. A terra, ela é a mesma, todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornar eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Interessante que essa reflexão ela foi feita há tantos milênios atrás, e de certa forma, a gente sempre tem essa impressão de que nada de novo acontece. Nada de novo acontece a mudar drasticamente as nossas vidas. Nós trabalhamos, nós fazemos tudo e a terra ela permanece para sempre. Os rios, eles chegam no mar e o mar não se altera com a vinda dos rios. E é interessante isso porque isso faz parte até do ciclo da água. A água cai nos rios e nos mares através da chuva, evapora, volta para as nuvens e volta a ser chuva de novo. Ou seja, temos todo um ciclo, até nosso próprio ciclo da vida. Que nós somos seres humanos, somos carne, mas um dia morreremos e somos pó. Então aquela velha ideia de que aquele animal que se alimenta de outros ou da erva do campo, ele acaba virando o pó que alimentará a erva do campo, que alimentará outros animais. E assim há esse ciclo de continuidade que as coisas vão acontecendo. Elas vão para frente, mas nada parece mudar em sua essência. Tudo parece estar estável, assim como a própria Terra, que continua azul, o nosso planeta, os oceanos, parece mudar, mas sem nada mudar significativamente nas nossas vidas. E também temos a confrontação de pessoas sem fazer diferença. Há alguma coisa de que se possa dizer, isto é novo, já foi nos séculos passados, que já foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembranças entre os que hão de vir depois. Esse primeiro capítulo de Eclesiastes, ele é muito impactante, porque de certa forma a gente vê o tédio e o desânimo de certa forma pensar que a sua vida ela é em vão, porque ela não faz aparentemente nenhuma diferença para gerações futuras. A maioria de nós, isso é uma verdade, irá passar por essa terra e daqui a 100 anos, ou até menos que isso, nós não seremos lembrados. Por exemplo, todos nós temos parentes muito antigos, talvez um bisavô, um tataravô de 200, 300 anos, a lembrança deles ficou no passado. Todos nós temos os nossos parentes, que lá talvez parte de nós viveu lá em Portugal há muitos séculos atrás,
e não se tem mais lembrança disso das pessoas. Ou seja, por mais que temos essa ansiedade de fazer toda a diferença no mundo, o sábio em Eclesiastes nos confronta que, passado um tempo, não se haverá lembrança de nós. E a gente fica com aquela impressão, talvez meio desanimadora: será que eu realmente estou fazendo a diferença no mundo? Será que eu tenho condições de fazer a diferença do mundo? Então, o capítulo 1 de Eclesiastes, ele nos traz uma reflexão sobre a vida. E é importante sempre refletir sobre a vida, até para entender a situação que nós estamos e aquilo que poderemos fazer e o que podemos mudar em nós. Talvez a nossa sociedade, as coisas se passam tão rápido que poucas vezes nós paramos para nos dar tempo para nós mesmos, pensarmos sobre nós mesmos e aquilo que podemos fazer. Eclesiastes traz o momento de uma pessoa que parou para refletir, que parou para usar sua mente e ver aquilo que estava diante dele, e aparentemente nesse primeiro capítulo se confrontou que a vida é cíclica, que as coisas se renovam, mas aparentemente você não traz nenhuma diferença no mundo. O mundo continuará girando, o relógio continuará girando, as estações continuarão acontecendo, o sol vai se pôr, o sol vai nascer de novo, a lua virá nos seus ciclos lunares, e que não há nada que você possa fazer para mudar isso. E aí? Esse tédio que está diante de nós, tantas coisas acontecendo, tantas coisas que nos fazem, de certa forma, desanimar. Eu vivo a minha vida, eu vou à igreja, eu adoro ao Senhor, mas a minha vida é sempre a mesma, com a família, com os filhos. Eu tenho aquele mesmo trabalho, eu tenho que trabalhar todos os dias, às vezes passando dificuldades, talvez tendo que pegar aquele ônibus apertado, ou quem vai de carro, ou quem vai de bicicleta, ou tendo que estudar, e com essas coisas tão cíclicas. E o que é que nós podemos fazer para tentar vencer o tédio quando se abate de nós? Eu creio que cada um de nós talvez parou para pensar: o que eu estou fazendo no mundo? E quando a gente se confronta com essa pergunta e tenta encontrar as respostas, tantas vezes nós nos desanimamos e nós nos vimos entediados. E uma das sugestões que a gente pode ter, que a Bíblia nos ensina, é prestar atenção nas pessoas e não na humanidade como um todo. Na tradição espiritual judaica, Deus não se apresenta como Deus dos rios, do sol, do vento, mas sim como Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, Deus se vincula a pessoas como indivíduos. Deus se vincula a pessoas como indivíduos. A própria Bíblia nos diz que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós receberemos um novo nome, que só o Senhor sabe. Ele nos dará a cada um de nós um novo nome. Ou seja, Deus nos vê como indivíduos separados, como indivíduos especiais. Com o próprio Jeremias se confrontou, que diz que Deus o conhecia desde o ventre da mãe. E como o salmista que olhou, que Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Ou seja, Deus, ele presta atenção no indivíduo. Cada pessoa possui características próprias que as diferenciam e que mudam com o passar dos anos. Mesmo meus filhos, que têm algumas semelhanças comigo, algumas semanas atrás eu me confrontei com algumas fotos minhas e de Daniel e eu vi tantas semelhanças, algumas semelhanças físicas, e você vê tantas pessoas, até irmãos gêmeos, que têm características muito
próximas, mas têm temperamentos diferentes. Ou seja, mesmo com a proximidade mais íntima do que é um gêmeo univitelino, cada um deles possui características próprias. Então, quando nós conseguimos ter esse olhar de Deus, de encontrar, de ver cada pessoa com características diferentes, com características que a tornam especial. Então, isso realmente é muito importante para que nós possamos vencer o tédio. Porque quando a gente olha tudo, a humanidade é tudo a mesma coisa, as pessoas são todas as mesmas coisas, a gente passa a viver esse ciclo vicioso de achar que tudo é igual, que todas as pessoas são iguais, que todo mundo é cruel. Mas quando a gente passa a focar em indivíduos separados, nós conseguimos encontrar características que são interessantes e que são especiais e que podem fazer a diferença na minha vida. Então devemos buscar esse olhar de Deus, de olhar as pessoas e não o grupo inteiro. Uma outra preocupação é preste atenção nas singularidades. O vento, ele pode ser o mesmo, mas o vento que venta no meu rosto suado, aquele vento gostoso, aquela brisa suave, quando eu estou toda suada e com calor, esse vento para mim faz toda a diferença. Ou você, por exemplo, todos os banhos podem parecer iguais, mas quando você chega em casa suado, cansado e toma aquele banho relaxante, aquele banho fez toda a diferença. Ou seja, quando você vê a singularidade do momento, você consegue vencer o marasmo e a igualdade e o tédio. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, mas aquela comida, aquele feijão, aquele arroz feito no capricho, ele ganha uma singularidade toda especial. Pessoas nascem, pessoas morrem. Faz tudo igual. O tempo todo, todos os dias pessoas irão nascer e irão morrer. A diferença vai quando aquela pessoa que nasce ou aquela pessoa que morre, ela é conectada conosco. Nós temos algum relacionamento. Eu trouxe essa imagem de ultrassom com os batimentos cardíacos, e qualquer um que teve a oportunidade de uma sessão de ultrassom e ver o ultrassom do seu filho, ou o papai, a mamãe que está sendo feito nela o exame, ou o papai olhando, às vezes você não entende nada, vê aquele formatozinho, mas quando você vê aquele coraçãozinho batendo, faz toda a diferença. Para o médico, o profissional que está ali fazendo aquele exame, ele é mais um exame. Depois de terminar o seu, vem outra mãe lá com o barrigão, ele vai fazer o mesmo ultrassom, vai fazer os mesmos procedimentos, fazer as mesmas medições. Para ele, é mais um paciente que ele está tratando com toda o seu senso profissional. Mas para aquele pai e aquela mãe que está vendo talvez a batida do coração do seu filho, pela primeira vez, está ouvindo aquele batido bem forte e bem rápido, ali faz toda a diferença. O primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro olhar, a primeira mamada, ou até mesmo todas as mamadas, elas têm um momento especial. Eu me recordo quando eu amamentava meus filhos, aquele era um momento super especial para mim. Eu ver aquela criança se amamentando, eu podendo nutri-la e tomando aquele leite, eu olhava aquele olhazinho, aquela mãozinha no peito, aquilo fazia toda a diferença. Você em todo mundo, tantas mães estão amamentando ao mesmo tempo, mas aquele momento para mim era um momento especial, porque ele se tornava singular para mim. Eu tinha que amamentar várias vezes ao dia, mas ele se tornava especial porque aquele momento eu fazia especial, eu via com um olhar especial. Um casal de amigos, o esposo, ele é médico que faz imagens, ele faz ultrassons, e
quando ele contou assim que você fazendo dos outros é uma coisa, mas quando você vai lá fazer a ultrassom do seu filho, é totalmente diferente. Até você fica inseguro se aquilo que você está vendo é aquilo mesmo, se você está vendo algum problema que não existe, ou está vendo alguma coisa, você começa a ter mais medo. Ele fosse fazer com outra mulher que não fosse a esposa lá, estaria tudo tranquilo, ele estava lá conseguindo ver tudo com seu olhar profissional. Mas quando é uma pessoa com sua proximidade com que você se relaciona, é muito mais difícil. Que diga qualquer profissional médico que teve que atender um parente, um familiar e teve uma atuação de emergência. É muito mais difícil, porque você está conectado. Aquele momento ali que é ordinário para você acaba se tornando singular. Então, quando nós conseguimos ter essa visão da singularidade, nós transformamos aquilo que é tedioso num evento especial, num evento singular. É por isso que um hino do cantor cristão que diz que não somente para fazer um feito singular ou um feito muito especial é mister agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou seja, não é a coisa em si que é singular. Ela é singular porque você a tornou singular. Você tornou aquele momento singular. Você tornou aquela pessoa singular. Você tornou... Somos nós que tornamos as pessoas e as coisas singulares. Elas não são singulares por si, mas você torna aquele momento singular. Então, nós devemos prestar atenção nas singularidades, ter um olhar mais atencioso para ela. Todos os dias o sol se põe, ou a lua nasce. Agora estamos tendo uma semana de lua cheia, mas no momento que você senta talvez num lugar e passa a observar a beleza do céu e do seu firmamento, aquilo que é comum a todos os dias passa a ser um momento especial. Preste atenção na vitalidade. O que é vivo não é entediante. É possível ficar entediado de olhar para um bicho de pelúcia, mas os cachorros e gatos dificilmente são entediantes. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Por isso, mesmo estando casado com alguém por muitos anos, as pessoas não são mais as mesmas. Nós devemos prestar atenção na vitalidade. Quem é vivo sempre aparece, quem é vivo se move, quem é vivo traz vida. Então, nós precisamos ter a consciência de que as pessoas estão em constante mudança porque elas estão vivas. E é por isso, por exemplo, que a criança ela tem tamanha vitalidade. Quem acompanhou um bebê desde o seu nascimento vê que todo dia vão surgindo coisas novas, a criança vai crescendo, ela vai tendo novas experiências e novas emoções. É por isso que estar ao lado, observar o crescimento de uma criança é sempre tão interessante, porque ela está sempre em constante mudanças. É a mesma criança, mas que está mudando sempre. Trago aqui uma foto bem pessoal do meu filho, quando nessa época ele tinha 2 anos, a alegria dele está dentro da piscina nadando. Então, a vitalidade, nós devemos prestar atenção nessa vitalidade. Por isso que a gente pode dizer que mesmo aquela mesma pessoa, ela é diferente. Heráclito de Éfeso, ela tem uma frase que é muito famosa, que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio, nem a pessoa serão as mesmas. Então, se eu for para um rio e for me banhar, eu fui hoje, daqui a 5 anos eu for de novo, nem eu serei a mesma pessoa que daqui a 5 anos eu terei passado por experiências diferentes e terei a oportunidade de ser uma outra pessoa, assim como o rio não será o mesmo, porque aquela água já se passou e já são outras águas. Então as pessoas estão em constante mudança e nós devemos prestar atenção a essas mudanças. É por isso que quando você está casado com a mesma pessoa, você não está casado com a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa. As pessoas elas não se congelam com o tempo.
Elas não são bichos de pelúcia. Elas estão sempre em constante mudanças, porque eu vou mudando. Então, é por isso que é necessário ter esse olhar para a mudança, para a vitalidade das pessoas. É nisso que um casal ele tem que se focar quando o casamento ele vai se alongando e ver que a esposa, o esposo que eu tenho, ele está mudando e eu estou mudando com ele. E nós vamos mudando. Então eu não estou casada com a mesma pessoa. O meu marido, ele é diferente daquela pessoa que eu conhecia há 18 anos atrás, porque foram muitas experiências que vão mudando as pessoas. Então, o que é vivo, ele não é entediante porque está sempre em constante mudança. É por isso que Deus nos deu esse dom da vida e essa capacidade, essa inteligência de estar em constante mudança. Então devemos prestar atenção na vitalidade. E presta atenção na insaciabilidade. Que palavra difícil, insaciável. Fomos feitos para viver um dia de cada vez. A alimentação de um dia não serve para o outro dia. A conversa que temos com um amigo não se exaure e precisamos novamente interagir. Quando cada coisa aparentemente repetitiva ganha ares insaciáveis, afastando o tédio. Ou seja, o alimento, eu estou me alimentando hoje, mas porque eu comi muito hoje, não quer dizer que eu não vá sentir fome amanhã. Por quê? Porque mesmo eu tenho que repetir o ato de me alimentar todos os dias eu tenho que me alimentar novamente. Eu preciso respirar, mas eu tenho que continuar meu fluxo respiratório ao longo de toda a minha vida. Quando nós encontramos com um amigo, a amizade ela não se exaure em um único momento. A gente precisa sempre estar se encontrando, sempre estar se interagindo. E quando nós temos que ter esse desejo de insaciabilidade, ou seja, as coisas nós sempre devemos ter a necessidade dela de sermos insaciáveis. Os amigos, os filhos, nós devemos aproveitar essas oportunidades. O fato de eu fazer carinho no meu filho hoje, eu vou precisar fazer mais tarde, eu vou precisar fazer amanhã, eu vou precisar cuidar dele a vida toda. Então, nós devemos estar atentos para a nossa insaciabilidade das pessoas com quem nos cercamos. E até mesmo daquela comida que nós não estamos insaciáveis quando nós unimos, por exemplo, a insaciabilidade à singularidade. É um almoço, mas é um almoço diferente que eu fiz, um almoço especial que dá todo um sabor na nossa vida. Então, esse colorido, essa insaciabilidade, ela vai mudando. E por isso nós encaramos que cada dia ele é limitado em si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Já dizia Jesus, devemos viver um dia de cada vez. Nós devemos ser planejados, planejar o nosso futuro, mas nós não devemos viver um planejamento que nos angustie essa necessidade de ter tanto planejamento em nossas vidas. Por isso que nós devemos aproveitar o momento que Deus nos dá, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá hoje. Elas podem se repetir, podemos ter outras oportunidades, porque tudo na vida é cíclico, como nós vemos, pelo que Eclesiastes nos ensina. Mas nós devemos viver cada dia de cada vez, aproveitar as oportunidades de hoje. Amanhã eu aproveito as oportunidades do dia de amanhã. Então devemos ser insaciáveis. Quando nós somos insaciáveis, isso faz toda a diferença, porque a gente não se cansa, a gente sempre vai ter a necessidade da amizade, do carinho, do afeto, do alimento, de tudo. Nós devemos prestar atenção na insaciabilidade. E antes de tudo, e não menos importante, nesse final, por trás de nossa realidade, aparentemente sem sentido, há um Deus agindo. Nesses galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê
uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos e o Senhor os tem alimentado para a nossa alegria. Deus está agindo de tudo, por trás de tudo isso. Apesar dessa aparentemente vida sem sentido, quando nós temos a consciência que Deus me encara como um indivíduo, que Ele me vê como alguém especial, que Ele me vê como essa flor, dando vida, dando beleza a um galho seco. Então, vencemos o tédio, prestando atenção na nossa insaciabilidade, na singularidade, mas também vencemos quando temos a consciência que Deus está olhando para mim e que eu posso fazer toda a diferença por ser filho dele, criado à imagem e semelhança dele. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.